Olá, você está incapacitado para trabalhar e quer entender melhor como funciona o auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença? Vem comigo que eu vou explicar tudinho, mas antes, roda a vinheta. Olá, meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o auxílio por incapacidade temporária, conhecido popularmente como auxílio-doença. Ele é um benefício do INSS para aqueles que ficam mais de 15 dias sem conseguir trabalhar, ficam impedidos porque estão incapazes. Percebe que eu falo incapaz? Incapaz é diferente de doente. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês da diferença entre incapacidade e doença para demonstrar como isso influencia na concessão desse benefício. Vamos olhar aqui o exemplo. Vamos ao exemplo. Ó, eu quero mostrar para vocês a diferença de doença e de incapacidade, porque isso vai influenciar na concessão do benefício. Vamos dar o exemplo aqui do João. O João, ele descobre uma doença no dia 21 de 2 de 2020. Ele, ele trabalha aqui com engenharia. Vamos dizer que a doença dele é um câncer, que inicialmente é benigno. Ele faz o tratamento do câncer e continua trabalhando. Você percebe que ele está doente, mas ele não está incapaz? Ó, ele trabalhou no dia 21 de 2 de 2020 até 21 de 4 de 2021. Trabalhou mais de um ano. Só que, infelizmente, esse câncer do seu João veio se agravando e acabou tornando ele incapaz. Aqui ele não consegue mais trabalhar. Então vocês percebem que doença e incapacidade são distintos? O que isso vai influenciar, Fernando? Bom, você pode começar a contribuir para o INSS se você está doente, não tem problema, porém você não pode estar incapaz. Porque se você começa a contribuir para o INSS quando você está incapaz, você acaba perdendo você não consegue, na verdade, nem obter esse auxílio, porque a perícia vai constatar que você estava incapaz. Então, não é possível o benefício nessa situação. Diferente se primeiro você está doente e depois você está incapaz. No caso aqui, ó, o seu João, ele completou o período de carência, que são 12 meses, como a gente pode perceber até aqui, ó, dá 1 ano e 2 meses. O período de carência é o período que ele tem que cumprir para conseguir a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. Então, ele vai conseguir. A perícia vai constatar que ele ficou incapaz nesta data aqui. Por mais que ele esteja doente desde de 21 de 2 de 2020. Bom, essa é a diferença e isso vai influenciar totalmente na decisão do INSS se você vai conseguir esse auxílio ou não. Bom, vamos agora falar dos requisitos. Já expliquei a diferença para vocês de incapacidade e doença, que é fundamental. São 3 requisitos. O primeiro é que você tem que estar incapaz temporariamente para exercer as atividades. Já expliquei o que é incapacidade. Mas vou repetir aqui. Você não vai conseguir trabalhar na sua função, no que você está exercendo naquele momento. Por exemplo, o João. O João não consegue mais ser engenheiro. Ele chegou no momento que o câncer agravou tanto que ele não vai conseguir trabalhar. Qualidade de segurado. O que isso significa? Que você tem que estar protegido pelo INSS. Você pode estar protegido, estou botando aqui entre aspas para ficar mais fácil de vocês entenderem, quando vocês estão vertendo as contribuições de forma correta, mais de 12 contribuições, que é o período de carência que eu já vou falar, ou você está dentro do período de graça. O que significa o período de graça? É quando, infelizmente, você não está conseguindo verter as contribuições, você foi demitido, só que o INSS ele garante um tempo para você usufruir de todos os benefícios possíveis. Porque não seria justo, né? Você está contribuindo ao longo, vamos dizer, de 15, 16 anos e acontece algum fato na sua vida que você não vai conseguir mais contribuir por um tempo e o INSS simplesmente vai cortar a possibilidade de um benefício? Não, né? Então tem esse período aí que mais à frente a gente fala melhor. Bom, a carência. A carência é para você conseguir o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, são de 12 meses. Então você tem que verter 12 contribuições. Atualmente,
com a reforma da Previdência tem que ser, no mínimo, durante o mês, um salário mínimo. Então, se você conseguiu realizar uma contribuição com valor mínimo de um salário mínimo, a regra, você consegue uma carência. Você tem que ter 12 dessas 12 carências para conseguir cumprir os requisitos. Então vamos lá, vamos recapitular os 3 requisitos. Incapacidade temporária, ter qualidade segurado no início do pedido. Então você tem que estar impedido de conseguir exercer sua atividade no momento que você for realizar o requerimento. E o terceiro, cumprir a carência, que a regra são de 12 meses. Bom, tem uma situação que você consegue diminuir esse período de carência de 12 meses para 6 meses. Eu vou mostrar para vocês através dessa linha temporal. Quando você perde sua qualidade de segurado, por exemplo, quando você é um segurado empregado, você perde o seu emprego e você não está mais dentro do período de graça, que é aquele período que eu tinha falado, que você fica resguardado perante o INSS para conseguir os benefícios. Você pode chegar até 3 anos nesse período. É o prazo máximo, de 12 meses até 36, né? Esse é o período máximo de período de graça. Bom, vamos dizer que você ficou um longo período sem contribuir, como contribuinte individual, ou você perdeu seu emprego. E você vai conseguir voltar novamente a contribuir para o INSS. Vamos para a linha temporal que eu vou mostrar para vocês através desse exemplo. Vamos pegar aqui o seu João. Seu João, graças a Deus, ele venceu lá o câncer dele. E vamos usar ele aqui no exemplo. Vamos continuar. Ele teve, até dia 2/3/2015, seu João já tinha 120 contribuições. Então, ele poderia, até essa data aqui, tranquilamente, pedir o seu auxílio por incapacidade temporária, né? Que é o auxílio doença, como vocês conhecem popularmente. Só que aconteceu um fato na vida dele, que ele ficou do dia 2/3/2015 até 4/3/2020 sem contribuir para o INSS. Esse período todo. Então ele perdeu a qualidade de segurado. Nessa data, ele volta a contribuir para o INSS. E após 6 meses, ele consegue novamente solicitar, se for o caso, o auxílio doença. Por quê? Porque se você somar as 120 contribuições do seu João com as 6 que ele conseguiu depois que voltou a contribuir, dá o total de 126 contribuições, que são maiores que 12. Então ele já voltou nessa situação a poder ter o seu auxílio por incapacidade temporária. Situação diferente é essa de baixo. Vamos dizer aqui que o seu João só tinha 3 contribuições no período 2/3/2015 e ficou esse período todo sem contribuir. Ele voltou a contribuir no dia 4/3/2020. Passaram-se 6 meses. Seu João já vai poder pedir nessa situação o auxílio doença? Não vai. Por quê? Porque o total foram 9. A carência é de 12. 3 daqui mais 6 dá um período total de contribuição 9, que é menor do que 12. Ele vai ter que ainda complementar aqui até chegar a 12 contribuições para conseguir solicitar o auxílio por incapacidade temporária. Então tem essa previsão na lei e tem que tomar cuidado também, porque muitas pessoas acham que se contribuir um tempo antes e quando volta, sempre vão ser 6 meses, não é? Como eu demonstrei aqui para vocês, tá bom? Há 2 exceções para o período de carência. No caso de doença grave, que vocês podem buscar na internet, escreve doença grave, auxílio doença, que vocês vão ver o rol de doenças. E no caso também de auxílio doença acidentária, se você sofreu um acidente no trabalho, não é necessária a carência de 12 meses para você conseguir o auxílio por incapacidade temporária. Fernando, já entendi agora quais são os requisitos, a diferença de incapacidade de doença. Me explica aí agora quando eu não vou conseguir de jeito nenhum esse auxílio. Bom, são 4 situações. Primeira, quando você perde a qualidade de segurado, já falei sobre.
Segunda, quando você vai preso em regime fechado, não tem a possibilidade. Terceiro, quando você tem uma doença pré-existente que te torne impedido de trabalhar. Aquela situação que eu falei entre diferença de impedimento e doença. Se você já está impedido, doente, antes e começa a contribuir, não vai ter direito. Quarta situação, quando você fica incapaz de trabalhar por um período menor do que 15 dias se você for segurado empregado. Então, nessa situação, você está afastado porque você está incapaz, os 15 primeiros dias você não vai conseguir esse auxílio pelo INSS. O seu patrão vai até te pagar o seu salário, mas aí é uma questão trabalhista que eu posso falar em outro vídeo. Então são essas 4 situações. Bom, vamos falar um pouquinho a diferença agora da solicitação do auxílio doença entre o segurado empregado e o contribuinte individual. Bom, a diferença aqui é que o segurado empregado foi o que eu acabei de falar. Até o 15º dia ele não vai conseguir solicitar pelo INSS e vamos dizer que ele fica incapaz do 15º dia até o 30º. Um exemplo. Os 15 primeiros dias quem vai pagar vai ser a empresa e os 15 dias finais vai ser o INSS. Situação diferente é do auxílio por incapacidade temporária do segurado contribuinte individual. Ele conseguindo comprovar sua incapacidade, vamos dizer que ele ficou incapaz por 30 dias, o INSS vai pagar desde o dia zero. Essa é a diferença principal entre o auxílio por incapacidade temporária do segurado empregado e do contribuinte individual. O contribuinte individual aqui, vamos entender de uma forma leiga, é o empresário, o autônomo. Então, são essas diferenças de um requerimento de incapacidade temporária contribuinte individual e segurado empregado. Bom, o valor do auxílio por incapacidade temporária ele é de 91% do seu salário de benefício. Então você vai pegar o seu salário de benefício, multiplicar por 91% e vai descobrir qual é o valor que você vai receber de auxílio por incapacidade temporária, conhecido popularmente como auxílio doença. Se o seu salário de benefício já é de um salário mínimo, não vai ser inferior. Pode ficar calmo que o mínimo é de um salário mínimo. Isso é a regra. Tem uma exceção que é no caso da pessoa que labora em 2 atividades diferentes e consegue o auxílio por incapacidade temporária em uma atividade. Vamos dar um exemplo aqui por exemplo, de um redator e de um professor. Se esse redator e professor, seu João, vamos ficar com o seu João. Seu João agora não é mais arquiteto, virou redator e professor. Seu João, ele trabalha como redator e professor e descobre uma doença na voz dele. Vocês entendem que essa doença da voz não vai impedir ele de trabalhar como redator? Vai conseguir trabalhar normalmente, porém ele não vai conseguir ser professor, porque não tem como você dar aula se você não tem voz. Então ele consegue auxílio por incapacidade temporária como professor e continua trabalhando normalmente como redator. Nessa situação, se ele recebe por exemplo, um salário mínimo como professor, o benefício pode ficar inferior a um salário mínimo, porque ele tem outra profissão também. Essa é a exceção, tá bom? Bom, vou mostrar agora para vocês uma carta de concessão do auxílio doença, como é que ela é e o que vocês têm que observar. Vou ficar aqui no cantinho. Isso aqui é uma carta de concessão de uma cliente, né? Por óbvio, eu apaguei os dados e deixei esses traços pretos para lembrar o que tem que falar com vocês. Aqui vai o nome de quem conseguiu, na verdade, né? A numeração, o NIT dele, né? Dessa pessoa. Aqui a agência da Previdência Social onde foi solicitado, o número do benefício, a data da concessão, o valor. Mas o que importa aqui, ó, para vocês analisarem, que eu queria mostrar mesmo, é esse número aqui, ó, 31. Tem 2 números que podem aparecer no auxílio por incapacidade temporária. O 31, que não dá estabilidade. Então, se você está trabalhando e conseguiu um auxílio doença com o código 31, se você voltar para o emprego, quando acabar o auxílio, você pode ser mandado embora.
Se tiver o códigozinho aqui 91, você tem a estabilidade de 12 meses no seu emprego. Esse era o ponto que eu queria, na verdade, falar mais com vocês aqui, ó, o códigozinho. Bom, sobre a carta de concessão é isso que eu tenho que mostrar para vocês. Bom, Fernando, meu benefício foi negado. Entrei no INSS, pedi lá o auxílio-doença e ele foi negado. E o que eu faço agora? Você tem três alternativas. A primeira é aceitar, a segunda é entrar com recurso administrativo e a terceira é uma ação judicial. Aí é interessante você buscar o auxílio de um advogado para verificar qual será a situação melhor, né? Acho que a primeira é meio que inviável, né? Se você pediu e não conseguiu, busque aí ou entrar com recurso ou com uma ação judicial. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que é o auxílio por incapacidade temporária, conhecido popularmente como auxílio-doença. Eu quero deixar aqui com vocês os meus contatos. Quem quiser entrar lá no site, lá tem artigos sobre direito previdenciário. Aqui está meu e-mail. Vou pedir agora que ele deixe seu like, se inscrever no canal e compartilhar aí essas informações para mais pessoas, tá bom? Bom, por hoje é só. Tchau, pessoal.